esse maravilhoso olhar do Senhor Jesus nos alcance, às vezes em momentos tão diferentes da nossa vida. Na Bíblia a gente encontra alguns momentos em que o olhar de Jesus se cruza, alcança pessoas. Talvez aquele que mais vem à nossa lembrança, a minha e a sua, foi aquele momento em que Jesus, sendo julgado na casa do sumo sacerdote, ele deixa de lado tudo o que está acontecendo lá naquele julgamento. E quando o galo canta pela segunda vez, e Pedro tinha negado 3 vezes o Senhor, ele olha pela janela, e o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. E esse foi um olhar de restauração, e esse foi um olhar de perdão, e esse foi um olhar de consolação. A gente vai encontrar o Senhor trabalhando com os aflitos e angustiados desta vida em muitos momentos diferentes. Ele olha para os problemas, para as angústias do coração humano. Ele vai entrando um dia numa cidade e vê uma viúva trazendo o esquife do seu filho único, chorando, encabeçando o cortejo. E aquele maravilhoso olhar de Jesus para diante daquela cena. E ele deixa tudo mais que está fazendo, chega ali naquele lugar e faz um milagre maravilhoso. Ressuscita aquele moço que estava indo para ser enterrado. Como o Senhor Jesus sempre se preocupou com aqueles que estavam pesados de coração, angustiados de alma. E se você ler os evangelhos, você vai perceber quantas vezes Jesus é movido de íntima compaixão. Como ele estava preocupado com aqueles que perambulavam pela terra, como ovelhas que não têm pastor. Como ele estava preocupado com aquilo que se passava na mente, no coração de cada pessoa. Nós vamos encontrar Jesus às vezes conversando com pessoas, e no meio de uma exposição, ele está fazendo um sermão, ele para o sermão, porque Deus maravilhoso conhece os nossos pensamentos, e ele começa a responder as dúvidas do coração das pessoas que estão naquele lugar, as perturbações da alma, ele começa a revelar. Esse é o Senhor que está aqui hoje. Esse é o Senhor que se movimenta nesse lugar. Esse é o Senhor que está olhando para você agora. Ele está olhando de uma maneira especial. Eu não conheço você, não sei quem você é. Alguns eu conheço, são membros desta igreja. Alguns eu tenho mais intimidade, outros eu não tenho. Talvez eu não saiba o que esteja se passando na sua vida hoje, mas eu quero dizer para você que Jesus está olhando de uma maneira muito carinhosa para você e tem uma mensagem muito particular. E essa é das coisas gostosas de conviver com Deus, porque Ele não nos trata como massa, como grande povo apenas, mas Ele trabalha conosco individualmente. Ele nos chama pelo nome, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, Ele sabe o que está acontecendo na tua casa, Ele sabe o que vai no teu coração, e hoje Ele tem uma palavra para você. Essa palavra está aqui na Bíblia, nós acabamos de ler. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava num momento decisivo do seu ministério. Esse Jesus que olha para aquilo que vai no coração da gente, ele sabe das intenções das pessoas.
E ele sabia que naquele momento os líderes religiosos judeus já haviam tomado a decisão de rejeitá-lo e já estavam planejando matá-lo. Ele sabia disso. Na verdade, ele sabia que daqui para frente existia muito pouco tempo de ministério, muito pouco tempo para que ele pudesse concluir a obra. Ele já havia pregado o Sermão da Montanha, aquela coisa maravilhosa que está lá entre os capítulos 5 e 7 do livro de Mateus. Ele já havia preparado os seus discípulos, já havia enviado-os em missão. Eles já estavam fazendo esse trabalho, coisas maravilhosas estavam acontecendo através dos discípulos. Mas nesse instante, quando os discípulos voltaram da missão, Jesus começa a fazer um apelo. Ele começa a mostrar que começava agora o tempo de decisão. E ele, nesse apelo que está aqui nesses versículos, ele revela algumas atitudes que nos fazem ser ou não verdadeiros seguidores de Cristo, que nos ensinam como é que estas coisas pesadas que você carrega na tua vida e no teu coração podem ser aliviadas por uma graça que talvez você ainda não conheça na sua profundidade. O que Jesus vai ensinar aqui é que não era seguir toda a tradição judaica que aliviava as cargas. Na verdade, toda aquela religiosidade judaica era, na verdade, um grande peso e não aliviava as cargas do coração. Ele vai mostrar que nem o batismo de João, aquele batismo do arrependimento, era suficiente para aliviar as cargas do coração. E eu vou dizer uma coisa aqui hoje, nós realizamos alguns batismos, vocês assistiram, e quero dizer para você que não existe nenhuma cerimônia religiosa que alivie as cargas do coração. Nessa água do batismo não ficou boiando o pecado, nessa água do batismo não está uma bênção que Deus vai agora invadir a vida de alguém. Existe sim nessa água do batismo um compromisso firmado, uma fé testificada, mas não há qualquer rito religioso, qualquer que seja, que alivie as cargas do coração. Você pode ficar confessando os pecados até 1000 gerações atrás, que não vai resolver os seus problemas, enquanto você não confessar os seus pecados e não se acertar com Deus. O que Jesus está falando? Ele está falando de alguma coisa maravilhosa, que tem a ver com a sua graça, com aquilo que Ele veio fazer nesse mundo. Ele veio realmente nos buscar para Ele e nos salvar. E nesta noite eu queria falar sobre estas coisas que aliviam o coração. E como é que eu posso viver essa paz que o Senhor Jesus quer derramar sobre nós, essa segurança, essa certeza da vida eterna? Como é que eu posso ter o Senhor habitando o meu coração com a sua plenitude? Ele vai dizendo isso, ele faz um apelo agora. E ele começa dizendo uma coisa muito simples, mas muito simples. E às vezes a gente complica tanto as coisas de Deus, e as coisas do Senhor são tão simples, tão simples. Ele começa dizendo assim: vinde a mim. Não é isso que está na Bíblia? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É impossível ser um cristão, é impossível ser um crente, é impossível ter verdadeira fé se a gente não começar com esta coisinha tão simples: buscar ao Senhor Jesus de todo o coração. O grande problema
está na maneira como nós buscamos ao Senhor Jesus. Porque muita gente está cheia de religiosidade e de alguma maneira está buscando a Deus, mas às vezes sem perceber e sem compreender a simplicidade das coisas de Deus. Os fariseus, por exemplo, que já tinham decidido matar Jesus, já tinham decidido também que queriam encontrar-se com Deus. E de uma certa maneira buscavam a Deus. Mas na hora em que o Senhor, o Messias de Deus, se revelou e começou a se mostrar quem era, ao invés deles irem à presença dele, reconhecendo-o como o Messias de Deus prometido, estavam disputando com ele, rejeitando, desejando sempre achar algumas artimanhas, alguns defeitos, algumas coisas, para dizer: isso aqui não vale, não dá certo, não presta. Porque na verdade não queriam buscar a Deus, eles queriam buscar uma série de coisas que eles mesmos haviam construído e que imaginavam ser Deus. E muitas vezes nós vivemos esta vida cheios, mas cheios de religiosidade, mas uma religiosidade vazia, construída apenas pelos nossos desígnios. Lá no meio do colégio dos discípulos, do grupo dos discípulos, tinha um outro que também estava imaginando que estava buscando a Deus, Judas. Estava sempre caminhando com Jesus, e a gente sabe que ele não estava lá por causa de Jesus. Ele estava ali por causa dos seus sonhos, dos seus planos. Ele sempre sonhou que faria parte do governo forte que iria derrubar Roma, que estava possuindo a sua terra. Ele era um zelota, um homem político extremado. Parecia até que ele estava indo a Jesus, mas ele nunca foi. Diz a Bíblia em outro lugar que ele só tinha uma preocupação: a política e a bolsa, o dinheiro. E era por isso que ele estava na política. E aí se enroscou todo, porque não foi a Jesus. Mas o que Jesus está falando é alguma coisa diferente, simples, muito simples. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. E aí a gente vai vendo tantos exemplos na Bíblia de pessoas que foram a Jesus, na simplicidade de quem busca o seu Deus. Foi Jairo, um homem angustiado pelos problemas que estavam acontecendo na sua casa. Sua filha estava muito doente, à beira da morte, e ele ouviu dizer que Jesus estava passando ali, e ele se aproxima do Senhor Jesus com toda simplicidade e diz: minha filha está muito doente e à morte. E Jesus ainda lhe pergunta: você crê que eu posso curá-la? E esse homem vai dar duas respostas. A primeira é: creio. E a segunda, quando ele pensa um pouquinho mais, e com toda a simplicidade, ele diz: me ajuda a crer. Outro exemplo que a gente vê na palavra de Deus, de pessoas angustiadas, aflitas, carregadas, que foram até Jesus na simplicidade, sem grandes coisas, sem grandes entendimentos, sem grandes mecanismos, sem grandes liturgias, sem grandes esquemas, mas com aquela fé simples. Ele continua brigando comigo todo dia, né? Mas com a sua fé bem simples. E a gente vai ver aquela mulher que estava doente, com um fluxo de sangue, uma hemorragia há tantos anos, diz a Bíblia, e que sempre já havia gastado o seu dinheiro todo. E um dia, na simplicidade da sua fé acanhada e envergonhada, porque dentro da cultura judaica, uma mulher que tivesse uma hemorragia constante era considerada uma pessoa impura, e qualquer pessoa que tocasse nessa mulher se tornaria impuro por 24 horas. E essa mulher, na simplicidade da sua fé, esquece todos os esquemas mirabolantes do judaísmo daquele tempo, e vai com toda a sua angústia transformada em fé muito simples, e diz: se eu tocar no vestido, na roupa de Jesus, só estender a mão ali, colocar
pouquinho da minha mão, eu sei que o Senhor Jesus vai manifestar graça e vai me curar. Fé simples. E ela vai furando o meio da multidão, você conhece a história. E ela consegue devagarinho tocar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: quem foi que me tocou? Quem foi? Todo mundo fica meio esquisito, mas Senhor, está todo mundo te empurrando, todo mundo chegando perto. Não, alguém aqui nesse lugar, nesse círculo de pessoas, nessa pequena multidão, me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti sair poder de mim. Houve uma cura aqui. Eu quero saber quem me tocou. É aquela mulher simples que foi a Jesus, toda envergonhada porque tinha que dizer agora para aquele povo todo que ela era uma mulher considerada imunda diante da cultura deles. Diz: fui eu. E o Senhor diz: vai, a tua fé te salvou, minha filha. Por que eu estou falando tudo isso? Eu quero dizer para você uma coisa muito simples. Teu Deus te ama, e ama com um carinho incrível. Não dá para mim dimensionar isso. E nós nessa vida vamos achando tantos esquemas complicados, tantas coisas esquisitas. A gente fica pensando que nós precisamos subir uma escadaria de joelho, carregar uma cruz, virar de ponta cabeça, acender uma vela de um tamanho imenso. Eu não sei mais, tanta coisa que a gente vê por aí. Eu quero dizer para você que o teu Deus te ama, e o que Ele quer de você é uma fé muito simples. Uma fé simples que diga: Senhor, eu preciso tanto de Ti, tenha misericórdia da minha vida. Essa é a palavra dele. Vinde a mim, todos vós que estáis, o quê? Cansados e oprimidos. E Ele, Jesus, e eu vos aliviarei. Quando a gente vai a Jesus com uma fé simples, crendo que Ele é o Senhor, crendo que nas mãos dEle há graça e misericórdia, crendo que nas mãos dEle há poder, crendo que nas mãos dEle há salvação, crendo que nas mãos dEle há amor suficiente para nos abraçar, para nos trazer para junto dEle, a gente vai descobrir que ali, aos pés de Jesus, eu posso deixar todas as minhas cargas. Eu não quero dizer para você que daqui em diante nunca mais vai ter problema, nunca vai ter doença, nunca mais vai acontecer isso, vai aquilo. Não quero dizer isso não. Eu quero dizer para você que o teu Senhor Jesus, a quem você vai com essa fé simples, nunca deixa de acolher os seus filhos, de pegá-los no braço, de trazê-los junto no colo, de dizer: olha, mas eu te amo tanto, e há quanto tempo eu tenho esperado que você venha com essa simplicidade. É tão interessante isso, né? Quanto mais íntimo a gente é de alguém, tanto mais simples a gente é com essa pessoa. Não é assim? Se você vai visitar uma pessoa com quem você não tem muita intimidade, talvez você nem conheça, você fica pensando na roupa, e você veste o terno, a gravata, e você vai fazer um contato comercial, então você está preparando as palavras, e se você vai num grande auditório de pessoas que você não conhece, você prepara, quem sabe, até o discurso da formatura, e assim por diante. Agora, quando você tem muita amizade e intimidade com alguém, você não está preocupado com isso. E é isso que o Senhor quer que nós vivamos. Essa simplicidade da fé que nos aproxima e que a gente fala para Ele a verdade do coração. Você já viu que coisa esquisita como tantas vezes nós oramos? Especialmente se você tem o costume de fazer orações repetitivas. Então às vezes você chega lá com o seu coração angustiado, vivendo uma série de problemas, e você vai falar com o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que realmente quer abençoar a tua vida,
e você começa a fazer um discurso que não tem nada a ver com nada que você está vivendo. E o pior ainda é que a gente às vezes fica falando a mesma coisa várias vezes. Eu quero dizer para você que o teu Senhor está esperando apenas uma fé simples, e que você, com essa fé muito simples, você se aproxime dele dizendo: Senhor, estou pesado, estou angustiado, estou com o meu coração vazio, eu preciso que o Senhor tome esses pesos do meu coração, tenha misericórdia de mim. Alguns vão chegar com os seus pecados, porque os pecados são pesos que se amarram à nossa vida. A gente diz: eu não sei como desamarrar essas coisas, estou todo enrolado, são pesos que eu carrego na minha vida. E o Senhor vai dizer: o meu sangue te lava, te perdoa e quebra essas cadeias. Por isso você pode sair daqui hoje aliviado. Outros vão chegar com o seu coração amargurado, outros vão chegar com os seus problemas complicados, outros vão chegar com os seus desesperos. E o Senhor vai dizer: vem cá, meu filho, fala para mim o que é que está havendo no teu coração, quais são os teus sentimentos. Ele vai dizer: olha, meu filho, leva a minha paz sobre você. Você já viu como a gente complica as coisas que são simples? Você quer realmente que essa graça de Deus esteja sobre a sua vida? Então o primeiro passo, você que está sobrecarregado, você que está pesado, você que não aguenta mais, ouça o que o Senhor está falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não para aí a experiência cristã. Quando a gente dá o primeiro passo, e esse é um passo de fé, a gente vai pela fé, essa fé simples, até a presença de Jesus. Diz: Senhor, sou eu que estou cansado, angustiado, que não sei lidar com a minha vida, não sei trabalhar na minha casa, não sei construir o meu lar como devia, não sei viver, Senhor, estou vivendo essa angústia tão grande, os meus pecados estão fazendo pressão, mas além dos meus pecados, Senhor, as coisas que estão acontecendo me angustiam. A gente vai a Jesus por essa fé simples. Mas o segundo passo que Jesus diz aqui é bem simples também. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E aqui ele começa a ensinar alguma coisa valiosa para a vida, para que esta paz que vem da presença do Senhor perdure na nossa vida e se transforme num rio de água viva que sai daqui de dentro de nós e se projeta para fora. E essa é a promessa do Senhor, que rios de água viva fluiriam de dentro do nosso coração. Era realmente uma nascente desta graça, dessa paz de Deus que vem sobre nós. Para que isso perdurasse na nossa vida, tinha alguma coisa simples, muito simples: tomar o jugo. O que é isso? Jugo é canga. Canga é aquele negócio que põe no boi, no carro de boi, para dirigi-lo. Na verdade, o que o Senhor Jesus está dizendo é: aceite a minha autoridade, aceite o meu comando, me transforme no Senhor da tua vida. Há muitas pessoas que às vezes tomam o primeiro passo, movidas pela angústia, e vão até Jesus, mas não lhes permite ter autoridade sobre as suas vidas. E então, apesar de ser um encontro maravilhoso com Jesus, eles saem desse encontro e não levam consigo a paz. E a gente vai encontrar isso na Bíblia. A gente vai encontrar um moço rico
que um dia chegou para Jesus e foi até Jesus, como Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele foi com esta fé simples, e ele faz uma pergunta muito importante. Ele diz: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o Senhor começa a lhe mostrar os mandamentos de Deus, e diz: eu conheço esses mandamentos, eu levo a sério, eu sou uma pessoa religiosa. Então agora o Senhor vai testar a autoridade dele sobre esta vida. E o Senhor então diz uma coisa simples, mas que é um comando de autoridade: você aceita agora o meu jugo, a minha canga? Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, volta, siga-me. Aquele homem nessa hora abaixou a sua cabeça e foi embora. Porque toda vez que nós dizemos que queremos ter Jesus como Senhor, o Senhor vai pegar os deusezinhos da nossa existência e vai mandar quebrar. E não existe paz que perdure no coração enquanto a gente não aceite a autoridade do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Não existe poder de Deus que flua sobre nós enquanto a gente não aceitar a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Um dia Deus chamou Gideão, e esse homem foi impactado pela palavra de Deus. E Deus lhe diz: olha, Gideão, eu escolhi para ser um grande líder, libertar o povo da opressão que está vivendo dos midianitas. Mas antes que isso aconteça, você vai na casa do teu pai e quebra todos os deuses estranhos que estão lá. Meus irmãos, se Gideão não tivesse tido a coragem de obedecer a Deus, coragem que foi quase covardia, porque ele fez isso de madrugada, escondido de todo mundo, mas o importante foi que ele obedeceu o comando de Deus na sua vida. E a gente vai ver o poder de Deus fluindo na vida de pessoas que aceitam o comando de Deus. Quando Josué recebeu a ordem do Senhor: olha, marcha durante 7 dias em volta das muralhas de Jericó, e no último dia você vai marchar 7 vezes, e na 7ª vez você vai mandar o povo gritar e os sacerdotes tocarem trombeta. Qualquer general do mundo ia dizer: mas essa estratégia é a maior loucura. Mas a loucura de Deus sempre é mais sábia do que a maior sabedoria dos homens, diz a palavra de Deus. E enquanto ele aceitava a canga de Deus, o senhorio de Deus, Deus derramava poder na vida daquele povo. E você pode ler a história da Bíblia, todos os lugares, toda vez que o povo tenta trabalhar com Deus e tenta ceder à autoridade, tenta convencer a Deus a fazer algo diferente, não aceitando a autoridade, não há paz. Há uma coisa muito simples na vida cristã: eu vou a Jesus na simplicidade da minha fé, mas eu permaneço em Jesus, reconhecendo nele toda a autoridade sobre a minha vida. Ele é Senhor. Eu abro mão dos meus direitos e digo: de hoje em diante eu quero te servir como escravo. Sou teu servo. A palavra servo quer dizer isso. Conduz a minha vida. E de repente, nesse processo de vida, coisas maravilhosas vão acontecendo de Deus. Uma coisa que Deus está tentando nos ensinar é que do meu jeito não funciona.
Do teu jeito não tem funcionado. Tem funcionado? Tem dado certo? Se você olhar para dentro do teu coração, você vai perceber que se tivesse funcionado, você não estaria buscando a Jesus. E talvez muita gente estivesse buscando a você. Mas de repente você olha para você, com toda a sinceridade da tua alma, você descobre que não está. E você precisa de Jesus e sabe que precisa de Jesus. E talvez você já até tenha ido a Jesus dizendo: Senhor, eu creio que Tu podes. Mas quando chega na hora de abrir mão e entregar o controle e dizer: é do Teu jeito, Senhor, não estou mais preocupado com a minha maneira, porque eu sei que não funciona. Às vezes você fica em luta no teu coração. E às vezes você vai entregando, e Deus vai trabalhando conosco na sua misericordiosa graça. E a gente vai entregando uma coisa, vai entregando outra, até que Deus diga: olha, não adianta só um pedaço, ou mais um pedaço, ou 1 metro, ou mais meio metro da vida. É preciso tudo. Porque enquanto eu não for dono da tua vida, eu não posso derramar graça poderosa, transformadora, libertadora. É isso que Jesus está falando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É autoridade. E ele vai dizer: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, sabe por que às vezes nós lutamos em nos entregarmos totalmente a Jesus? Porque nós imaginamos que Jesus seja um déspota, que vai pegar a nossa vida e a nossa entrega e vai nos machucar, e vai agora nos amarrar, e vai nos fazer bater contra a parede, e agora nós vamos ser judiados por Deus. Eu quero dizer para você que nesta vida nós não temos muita escolha não. Ou nós estamos do lado de Deus e deixamos Deus realmente através de Jesus governar a nossa vida, porque se nós optarmos em andarmos sozinhos, existe um príncipe desse mundo que se chama o diabo, e este sim é déspota, é tirano. E muitas pessoas têm vivido nesta vida muitas angústias, porque estão debaixo da verdadeira tirania. E o Senhor olha para os seus filhos e diz: filho, eu estou vendo que você está oprimido, carregado, angustiado, então vem a mim. Mas dessa vez, deixa eu colocar o meu comando sobre a tua vida. O meu jugo, o meu comando é suave, e os pesos que você vai carregar, e a ilustração é um carro de boi, são leves, porque esses pesos representam a graça amorosa de Deus que está sobre a nossa vida. Às vezes a gente está em dúvida se Deus é bom mesmo, se vale a pena colocar a vida na mão dele. Agora eu só queria lembrar você que essa foi a dúvida diabólica do jardim. Quando o diabo tentou a mulher, e a mulher lhe disse: olha, o diabo disse à mulher: você pode comer de todas as árvores, você pode comer de todas, menos desta. E por que você não pode comer desta? Porque Deus disse que no dia em que comer dela, morrerei. E então o diabo disse: Deus é mentiroso, não é bem assim, porque Deus não quer que você seja tão inteligente quanto Ele. Ele está tentando amarrar a tua vida, Ele é reacionário. E de repente então a mulher fica pensando: mas será que Deus é bom mesmo? Será que o projeto de Deus para a minha vida é bom? Será que vale a pena? E se eu tentasse o meu próprio projeto? E meus queridos, essa dicotomia que aconteceu no jardim
é aquela que está acontecendo na tua vida até hoje. Será que vale a pena eu colocar minha vida na mão de Deus para que Ele governe do jeito dele? Será que vale a pena colocar na mão de Deus o amor que eu sinto? Será que vale a pena colocar a família? Será que vale a pena colocar o trabalho? Será que vale a pena colocar o dinheiro? Será que vale a pena colocar o tempo? Será que vale a pena colocar a influência? Será que vale a pena colocar as mágoas? Será que vale a pena colocar tudo para dizer, Senhor, do teu jeito agora, não do meu? E a gente vai aprendendo que vale. Porque o fardo de Deus é leve e o jugo é suave. E quando a gente está sozinho, a gente está realmente sendo tiranizado nessa vida. Agora, nem é sempre fácil colocar as coisas no altar de Deus. Porque a gente tem que abrir mão de direitos. É por isso que aquele jovem rico voltou, e talvez você tivesse voltado também. E talvez hoje na sua vida, por muito menos, você já esteja voltando. Porque não sabe colocar toda a vida no altar de Deus. Abrir mão de direitos. Eu sei que eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir aos irmãos. De um jovem que estava se preparando ao casamento. E ele foi marcar a data do casamento comigo. Naquele dia que ele estava marcando a data do casamento comigo, eu senti de Deus lhe fazer uma pergunta. Você tem certeza que é da vontade de Deus esse casamento? Tem certeza que é da vontade de Deus esse casamento? E aquele moço levou um susto e disse, pastor, hoje o senhor me pergunta, estou noivo. Estou acertando a data do meu casamento. E eu disse, moço, você tem certeza que é da vontade de Deus? E ele disse para mim com toda franqueza, eu nunca perguntei. Porque eu não sabia se esse era um direito de Deus, escolher a pessoa com quem eu vou viver a minha vida. Eu achava que era meu direito. Eu queria fazer do meu jeito. Eu disse a ele, pergunte a Deus se é da vontade dele. E de repente Deus começou a trabalhar muito forte na vida desse moço. Ele foi para casa e começou a orar e perguntar. Quando a gente começa a colocar a vida nas mãos de Deus e aceitar a canga, o senhorio do Senhor, em todas as áreas, na área sentimental, na área financeira, na área de relacionamentos pessoais, na área da palavra, do que a gente fala, pode ter certeza que quando você perguntar, Deus vai responder, porque Ele dá o comando. Aquele moço me ligou desesperado à noite. Pastor, eu perguntei. E aí? Eu estou sentindo no meu coração que Deus está me falando que não é. O que eu faço? Eu disse para ele assim, se eu tivesse na tua pele, eu perguntava de novo. Ele perguntava pela terceira vez, outra vez de novo, para que eu pudesse ter certeza. E aí tomaria a minha decisão. E no outro dia aquele moço apareceu no gabinete pastoral correndo, desesperado, entrou lá no meio dos atendimentos, disse, pastor, eu perguntei de novo e perguntei outra vez, e Deus disse para mim desfazer esse casamento agora. O que eu faço? E eu disse para ele, você só tem duas opções, ouvir o comando de Deus ou não ouvir o comando de Deus. Mas ele disse, pastor, se eu for desfazer, eu vou ter que falar para minha noiva, eu vou dizer que razão que eu tenho. Ela vai perguntar se eu gosto dela, eu vou dizer, eu te amo. Você vai dizer a verdade. E quando eu falar com o pai dela, com a mãe dela, nós estamos planejando, pastor, nós estamos com tudo preparado para o casamento. Eu falei, você só tem duas opções, fazer ou não fazer a vontade de Deus. E esse homem foi, esse moço foi chamado de louco, ninguém entendeu, mas na vontade de Deus sempre há bênção, gente.
e bênção maravilhosa. Ele desfez o noivado. A família dele, não dela, não, virou a cara com ele. A mãe dele não falava com ele, o pai dele não falava com ele, ninguém falava mais com ele, estava sozinho. Mas ele sabia, Deus me deu essa ordem. Agora Deus tinha um projeto maravilhoso que ele não sabia, que eu não sabia. Aquela moça não era crente, era dura de coração, travada, ouvir a palavra de Deus muitas e muitas vezes, nunca se havia quebrantado. E quando ele disse para ela por que estava quebrando aquele compromisso, Deus começou a trabalhar no coração dela, porque ele lhe disse: olha, eu amo você, mas Deus me falou que eu não posso me casar com você, e eu estou quebrando o meu compromisso. É uma ordem de Deus na minha vida. Ela não entendeu, mas o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração, começou a trabalhar no coração dela, começou a trabalhar no coração dela, e a pergunta era: por que eu não sou digna, segundo o pensamento de Deus, do amor desse moço? E um dia, enquanto ela perguntava isso, Deus quebrou-lhe o coração e mostrou-lhe todo o seu orgulho, toda a sua empáfia para com ele. E ela, em lágrimas, recebeu o Senhor Jesus sozinha, meses depois. E aí Deus fez uma coisa bonita, deu um para o outro, do jeito dele, na hora dele, no momento dele. E com certeza foram poupados anos e anos de sofrimento e angústia naquela casa. Meus irmãos, quando nós não aceitamos a canga de Deus, nós vamos vivendo uma vida de cabeçada e mais cabeçada, cabeçada e mais cabeçada, porque a gente é como um burro que tem viseira, perdoe-me a comparação, só consegue enxergar o que está na frente, não é assim? Agora Deus, quando olha para a nossa vida, Ele coloca o comando dele, Ele está dizendo: meu filho, escuta o que eu estou lhe falando, porque eu conheço não só o que está na frente, mas eu conheço o que está do lado, eu conheço o que está do outro lado, eu conheço o que está por trás das montanhas, eu conheço o que está lá fora dessa realidade, lá no futuro, eu conheço o passado, eu conheço tudo, meu filho. Para que você vai por aqui? Está pesado o teu coração, venha Jesus, mas deixa Ele colocar a canga. O encontro com Jesus vai ser muito gostoso, como sempre foi. Mas se você não deixar Ele colocar a canga, você vai continuar dando cabeçada nessa vida como tem dado. E o Senhor está falando para você hoje: recebe o meu fardo que é suave, o meu jugo que é leve, porque eu não sou um déspota, eu sou um pai amoroso que quero cuidar de você. E a última coisa que Ele fala é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Há alguma coisa maravilhosa que Deus quer nos ensinar na sua natureza, no seu jeito de ser. Há uma coisa maravilhosa que Deus quer nos ensinar na mansidão dEle. Às vezes eu fico pensando no jeito de Deus fazer as coisas, na maneira como Ele trabalha, amorosamente, mansamente, Ele vai trabalhando com a nossa vida. E Ele vai nos ensinando com esse jeito de ser dEle, a viver uma nova realidade nesta vida. Ele ensinou isso no Sermão da Montanha. E a gente olha para aquilo e acha que está desatualizado, está fora de contexto. Jesus fala: olha, se alguém te bater na face, dá outra face. Se alguém te pedir uma capa, dá duas. Se alguém te pedir para você andar 1 milha, anda 2. Isso está fora do contexto. Jesus não viveu na época de hoje, no Brasil. Vai do teu jeito então. Vai continuar dando cabeçada na vida. Mas quando eu vou a Jesus, eu aceito o comando dEle, e eu começo a aprender da doçura dEle. Eu começo a aprender da meiguice de Jesus.
Eu começo a aprender do amor de Jesus. Eu começo a aprender da paciência de Jesus. Então eu vou descobrir uma coisa maravilhosa. Que por onde a gente passa, a gente deixa uma marca maravilhosa da graça de Deus. E o ambiente da gente vai sendo impactado. Há um texto lindo, um dia desse eu quero pregar sobre esse texto. Isaías capítulo 11. Fala sobre o dia em que Jesus vai reinar sobre esta terra. Quando o Senhor Jesus voltar e Ele instalar definitivamente o seu reino, durante aquele período chamado milênio, Ele vai implantar um tipo de governo baseado nestas coisas que eu estou falando. E quando você lá lê Isaías capítulo 11, vai ver umas coisas maravilhosas. A mansidão de Jesus vai tomar conta da terra. E lá tem uma coisa esquisita, diz assim: o leão está no mesmo pasto que um cordeiro. A criancinha está brincando com uma cascavel e a cascavel não pica. O que o Senhor quer fazer é impactar esse mundo com a sua mansidão. E há um versículo ali no versículo 9 de Isaías que chama a minha atenção, quando diz o porquê estas coisas estão acontecendo. E diz assim: a terra estará cheia do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Sabe o que é que vai mudar? Estas coisas, aprendei de mim. Conhecimento de Deus vai impregnar a terra, vai impregnar o homem, vai impregnar a natureza. E esta terra vai estar tão cheia do conhecimento de Deus, assim como o mar está cheio de água. E é isso que vai fazer a diferença. Agora tem uma coisa: desde agora, desde hoje, desde esse tempo, o Senhor quer derramar do seu conhecimento sobre os nossos corações. Hoje a terra não está cheia do conhecimento de Deus. Um dia ela vai estar. Mas tem uma coisa: o teu coração pode estar cheio do conhecimento de Deus. Hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O Senhor quer derramar esse conhecimento sobre a nossa vida. Conhecimento do Senhor que nos permite viver o descanso da alma. Alma cansada, contrita, angustiada, Deus quer derramar descanso sobre você. Vá a Jesus com uma fé simples. Vá a Jesus com uma fé simples. Mas quando chegar lá, aceita o comando. E quando Deus disser: deixa eu encher o teu coração do meu conhecimento, da minha natureza, do que eu sou, porque você é a semente que eu estou plantando nessa terra daquele dia futuro, quando essa terra vai ser cheia do conhecimento de quem eu sou. E então, a paz do Senhor Jesus guarda os nossos corações todos os dias, no meio da luta, no meio do problema, no meio da aflição que vai acontecer, no meio da ofensa que vai acontecer, no meio da provação. Mas o Senhor Jesus vai guiar a tua vida todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é ser cristão. E a pergunta que eu tenho para você é: você é um cristão em Jesus? Cristo está reproduzindo a natureza dele no teu coração? Você já foi até o Senhor Jesus com essa fé simples? Você já aceitou o comando de Deus?
está desejoso de aprender e imitar o modelo de personalidade do Senhor Jesus nessa terra. Isso é ser cristão. Agora eu quero dizer uma coisa para você: só há paz nesta vida quando a gente aprende a viver desse jeito. Senão o nosso coração vai estar sempre pesado, angustiado, dividido, insaciável. Como é que está o teu coração? Porque hoje o olhar do Senhor Jesus passa por aqui. Ele vai se encontrar com os teus olhos, ele vai dizer: olha, eu estou falando com você, ele vai dizer o teu nome. E o Espírito de Deus vai dizer: é contigo mesmo. Vem a mim, aceita o meu comando e deixa eu fazer a minha obra na tua vida. É isso que o Senhor está falando com você hoje. É o Senhor mesmo que está falando. Eu vou pedir para ser tocado o hino 312 agora. Só o órgão vai tocar. Nós vamos orar a Deus. Logo depois vamos cantar sobre esse maravilhoso olhar do Senhor Jesus. Mas eu quero que você já saiba que esse olhar do Senhor Jesus está passando bem suavemente. Faz parte da natureza de Deus não arrancar você desse lugar, nem arrombar a porta do teu coração, nem colocar agora uma canga na mar. Faz parte da vontade de Deus, da natureza de Deus, que você se apresente a Ele e diga: Senhor, sou eu, estou indo a Ti. Eu sei que o Teu olhar passa sobre mim agora, e quando eu olho para o meu coração, eu estou vendo o peso da minha alma. Eu estou vendo que não está funcionando. Estou vendo a ira guardada. Estou vendo a mágoa. Eu estou vendo os meus pecados. Eu estou vendo tanta coisa, Senhor. Estou sentindo o gosto amargo destas coisas. Senhor, olha, meu coração está pesado. Então é para você que o Senhor está falando hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as suas almas. Essa foi a mensagem do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, quando ele termina, ele diz para aquele povo: chegaram os tempos de refrigério do Senhor. E quando Jesus toma posse da vida da gente, total, chegam os tempos de refrigério. É o Senhor que vai trabalhando. Eu tenho um grande desafio hoje, em nome de Jesus, para você. É um desafio de fé, onde nós vamos orar juntos e vamos pedir: Senhor Jesus, eu estou indo a Ti, com os meus pesos, com as minhas angústias, com a minha vida, mas eu quero também que o Senhor coloque sobre meus ombros o Teu comando. Eu aceito o Teu senhorio, e eu quero aprender a viver uma vida debaixo da Tua direção.